ministros, o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Olha, hoje o presidente Lula se reuniu com o Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo. Dois adversários políticos históricos que se uniram no último pleito. Você lembra, a FHC declarou apoio a Lula no segundo turno diante da disputa com Bolsonaro. Se uniram porque se encontraram hoje porque o Plano Real está fazendo 30 anos. E aí o presidente Lula fez questão de cumprimentar Fernando Henrique. A conversa demorou ali meia hora após com a chegada desse momento dos 30 anos do Plano Real. Você vê aí na imagem, para você que está na rádio, é um cumprimento firme de Lula e Fernando Henrique. Foi na casa de Fernando Henrique, em São Paulo, esse encontro. O Fernando Henrique também se reuniu com economistas hoje para debater o Plano Real. Eles, com esses economistas que elaboraram o plano. Agora a gente vê que há uma relação de muita rivalidade no passado, que nos últimos anos convergiram de Lula e de FHC. A importância, Osmando, da gente ter um encontro como esse, no momento de 30 anos da moeda que deu a estabilidade à economia brasileira, a gente viu por muito tempo esses dois como rivais, mas algo os uniu recentemente, que foi a luta pela democracia, o enfrentamento da extrema-direita. Como é que você avalia esse encontro, esta reunião de hoje, de Lula e Fernando Henrique Cardoso? Essa Ananias, é a relação política que nós desejamos, que o Brasil precisa ter, de civilidade, de cordialidade e de respeito. O Fernando Henrique e Lula sempre foram adversários políticos no campo das disputas eleitorais, mas estiveram juntos em muitos momentos da história nacional, como no movimento pelas diretas já, quando o Brasil lutava para pôr fim ao regime militar, que passou 30 anos no poder, e dos quais tanto Lula quanto FHC eram adversários e eram combatentes contrários. Pois bem, eles estiveram juntos nas diretas já, fizeram um movimento belíssimo, foram às ruas juntos, de mãos dadas, subindo no mesmo palanque, e embora tenham disputado várias eleições, nunca perderam o respeito um pelo outro, o que nós esperamos que ocorra dentro da política. O encontro de hoje, eu acho que ele tem um duplo significado. Primeiro, o afeto pessoal. O Fernando Henrique completou 93 anos, dia 18, a semana passada, e o Lula, inclusive, no dia do aniversário, ligou para o Fernando Henrique Cardoso. E o outro ponto é os 30 anos em 1º de julho, os 30 anos da implantação do Plano Real, quando o Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda de Itamar Franco e se lançaria ali o Plano Real, que acabou com a inflação histórica que o Brasil teve, que em 1993, no governo de Sarney, chegou a 5.000% ao ano. Interessante que antes de visitar o Fernando Henrique hoje, Lula esteve a semana passada com o próprio Sarney na visita que fez a São Luís, no Maranhão. Pois bem, Lula cumpre também nessa visita ao FHC não apenas mostrar que o respeito que tem ao Plano Real, o que, de certa forma, tranquiliza o mercado, sobretudo aquele mercado especulativo que luta para que o Lula não tenha sucesso no governo, luta até para derrubá-lo, como alguns setores chegam a proclamar, mas ele tem também um outro significado. Lula, Fernando Henrique, disputam do mesmo pensamento, participam, compartilham, aliás, o mesmo pensamento de que tem que ter preocupação com o avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo.
Lula tem conversado muito com Biden, tem conversado bastante com o presidente da França, e eles estão se juntando numa peregrinação mundial para juntar todas as forças da democracia num movimento que possa impedir que a extrema-direita avance a ponto de chegar a conquistar poderes em outras partes do planeta. Então, acho isso muito positivo. Ele se encontrou também com outras figuras notáveis, como Noam Chomsky, que é um linguista, sociólogo, filósofo respeitadíssimo no mundo, um humanista de primeira grandeza. Teve também com o escritor Radwan Nassar, que é outro grande escritor, outro grande cientista, outro grande pensador, amigo do Lula, inclusive o visitou quando o Lula estava preso em Curitiba. Ele foi 2 vezes visitar o Lula na prisão. Então, é esse Lula que, sendo mecânico, torneiro mecânico, tendo perdido um dedo no trabalho duro que fazia na sua época de juventude, tem o respeito de intelectuais, não apenas no Brasil, e de líderes políticos, não apenas no Brasil, mas no mundo. O Osmando falava, você via aí, inclusive, os registros desses encontros do presidente Lula desde a semana passada, com destaque para esses encontros de hoje. Agora a gente vê aí claramente, olha, adversários, mas que não são inimigos. Adversários, mas que se respeitam. Adversários políticos, sim, históricos, mas que um entende, respeita a história do outro, 2 ex-presidentes da República. Uma cena que a gente não pode mais ver hoje com relação a Lula e Bolsonaro. Você lembra que Bolsonaro não participou da solenidade de entrega da faixa do presidente Lula. Foi a primeira vez na história que um antecessor não passa a faixa para o seu sucessor. Como é que a gente chegou nessa situação no Brasil, Franz? Ananias, por uma série de fatores que teve ali início com Aécio Neves, que não aceitou a derrota para a então presidente Dilma Rousseff e levantou todo aquele movimento contrário à presidente reeleita da República e que ganhou força com Jair Bolsonaro, com esse sentimento antipolítica também pelos escândalos de corrupção que foram anotados, que foram vistos por todo o país, mas criaram um sentimento que afastou a população brasileira da política. E tudo tem que passar pela política, Ananias. Por mais que haja uma descrença sobre a figura do político, do gestor eleito, tem que sempre acreditar que o diálogo é o caminho, porque o que aconteceu nos últimos anos no nosso país foi a eleição de uma série de outsiders, de figuras que são totalmente despreparadas e que, na verdade, são influenciadores digitais, porque um outsider bom é aquele que tem algum trabalho prestado, e o que se viu foi uma bancada estridente sendo eleita e um presidente da República em 2018 que não sabe dialogar e que falava em metralhar os adversários. Então é um exemplo que infelizmente está em extinção no nosso país e é o que se busca atualmente, retomar essa normalidade na política nacional, que essa foto do Lula com o FHC sirva de exemplo para os próximos políticos de fato. Porque política é isso, é divergir, é ser rival ali no campo democrático, mas não passar para uma inimizade, para a declaração de uma guerra contra o adversário, que é o que aconteceu, infelizmente, nos últimos anos no Brasil. É isso, Franci detalhou muito bem. Adversários, sim, inimigos, fica mais complicado.